Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para, em conjunto, podermos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus. Como habitualmente, não esquecer de colocar sobre a mesa a água, os copos em número suficiente para todos os participantes deste nosso Evangelho e para prepararmos o ambiente no nosso lar, para harmonizarmos as nossas mentes. Vamos escutar uma canção. Livro 1, página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui nos encontramos uma vez mais, reunidos em Teu nome, para recordarmos a Tua mensagem de amor que nos trouxeste há 2000 anos. Sê conosco em todos os lares, dá-nos o entendimento para conseguirmos assimilar a mensagem que vamos ouvir. E dá-nos a boa vontade e a obediência ao Pai para incorporarmos no nosso cotidiano, na nossa maneira de ser, o Teu exemplo
e os teus ensinamentos, aproveitando esta oportunidade, mais uma, que Deus nos deu no corpo físico. Sê conosco e abençoa esta reunião, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, versículo 24. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, se o entendermos como o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele é menos denso e menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Num grau mais elevado, é translúcido e quase fluídico. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo onde o espírito é chamado para viver, reveste-se do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por sucessivas transformações, eteriza-se cada vez mais até à depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais evoluídos, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram permite-lhes deslocarem-se para todo o lado, onde os chamam para as missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como tem lugar sobre a Terra, podemos dizer que está limitada aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É também de considerar que no estado errante, quer dizer, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Vamos ler uma mensagem do livro Sinal Verde de Chico Xavier, pelo Espírito André Luís. Dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço da equipa na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarne da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Na passagem do Evangelho, o lembrete que São Luís nos trouxe sobre os limites da encarnação, que todos nós, enquanto espíritos imortais, aqui estagiamos, depende essencialmente da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso compromisso em buscar o nosso melhoramento. E isso passa
isso faz com que nós lembremos de que somos diferentes. Se nós olharmos num modo comparativo para a humanidade aqui terrena, vamos perceber que nós temos raças, digamos, raça é humana, mas temos cores diferentes para um mesmo corpo. Isso nos diferencia pela cor da pele, mas isso só para mostrar que as diferenças existem em todo esse processo, não só do aspecto do corpo físico, mas também da nossa essência enquanto espíritos imortais. E como os espíritos nos lembraram, Deus criou a todos iguais, dando a todos nós a mesma oportunidade de progredir e dando para cada um de nós a oportunidade de renascer para que, pouco a pouco, possamos fazer essa caminhada. E aqui, como o planeta Terra é um planeta de provas e de expiações, significa dizer que nós temos espíritos em diferentes estágios de evolução, para aprendermos uns com os outros, aqueles nós outros que ainda estamos atrasados nesse caminhada, nesse progresso rumo à perfeição, que é a destinação maior de todos nós. Esse processo se dá. E, acima de tudo, o lembrete vai para a vontade. E na passagem que André Luiz nos traz sobre o dever e o trabalho, tem essa íntima relação, porque nós assumimos, quando pedimos àqueles de nós que tivemos oportunidade de aqui escolher, reencarnar e escolher o tipo de prova pelas quais nós desejaríamos e necessitaríamos passar para avançar, nós nos comprometemos com o Pai, com a espiritualidade, por todos aqueles que oram por nós, que desejam o nosso melhoramento, nos comprometemos a executar tarefas aqui. Cada um de nós desenvolveu, ao longo das nossas encarnações, habilidades para o ensino, habilidades para a maternidade, para a paternidade, habilidades essas desenvolvidas de acordo com os propósitos que animaram o nosso ser. Então, pouco a pouco, nós vamos tendo, como espíritos, essa consciência do dever. E isso não é de uma hora para outra, isso não é de uma encarnação para outra. São passos que nós damos. E, essencialmente, esses passos nos voltam pela vontade. A nossa vontade e também pelo trabalho. Porque não basta, caminhamos nessa progressão, nessa evolução e nesse melhoramento em dois caminhos. No caminho do conhecimento intelectual, do conhecimento das coisas, e também caminhamos do ponto de vista moral. Nós, enquanto seres, nos relacionamos, desenvolvemos o respeito para com o próximo, o respeito para conosco mesmo. Então, nesses dois caminhos de progressão, intelectual e moral, que cada um de nós vem ao longo da nossa caminhada desenvolvendo em cada encarnação, temos compromissos assumidos para cada uma dessas etapas. Se alcançamos aquilo que planejamos para aquela encarnação, muito bem, um ponto. Se não, nós estacionamos, nunca regredimos. Podemos estacionar mais tempo ou menos tempo, dependendo da nossa vontade, do nosso ânimo, do nosso estímulo. E muitas vezes esse reconhecimento do amor e da misericórdia de Deus, ele não é feito pela maioria de nós. E é preciso que a dor e o sofrimento chegue até nós, para que nós possamos ter essa consciência e esse discernimento para aproveitar cada oportunidade, cada reencarnação. Nós que estamos aqui, enquanto irmãos de caminhada, que nos reunimos como fraternos na igreja ou no centro espírita, temos essa motivação que nos leva a desempenhar, a desenvolver trabalhos em conjunto, motivados pelo amor, pela ligação que temos, mas, acima de tudo, também em nos reconhecermos como diferentes. O grande desafio é reconhecer as diferenças, respeitar as diferenças que existem e tentar olhar pelo lado melhor de cada um. Nós temos a tendência de olhar somente para aquilo que é mais pelo erro do outro e sequer temos dificuldade de
valorizar algo que é bom e que é positivo. O que eu posso aprender com aquele irmão? O que eu ainda preciso? O que ele me ensina? Então, esse desprendimento nosso desse aprendizado, e que nós possamos também, no lar, nossa primeira escola, nossa primeira mini sociedade, é lá onde nós começamos a desenvolver as nossas questões morais, a desenvolver bons sentimentos e a praticá-los, aprendendo com os nossos pais, com aqueles que nos cuidam. Então, que nós possamos ter em mente, à medida que nós vamos nos relacionando, desenvolvendo essa consciência e essa responsabilidade sobre nós enquanto espíritos, e também um compromisso que nós tivemos também, não só pela nossa evolução, mas também pela evolução do nosso planeta, onde aqui habitamos e aqui desejamos melhorar nesse processo. Essa é uma tarefa mais desafiadora nos tempos atuais, onde nós vemos a guerra, conflitos voltados pelo estímulo, pelo egoísmo e pelo orgulho. Mas a mensagem que Jesus nos deixou é de fortalecimento, de coragem para cumprirmos aquilo com os quais nós nos comprometemos. Que a paz de Jesus possa chegar a cada um dos nossos corações. O tema desta passagem do Evangelho é se existem limites à encarnação. E aquilo que nós depreendemos de todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, através dos espíritos superiores, foi que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus e com um destino traçado, que é chegarmos à perfeição. O tempo que demoramos a atingir a perfeição vai depender de cada um de nós, pelo esforço que desenvolvermos na nossa melhoria, no nosso aperfeiçoamento, na aquisição de conhecimentos, como ouvimos anteriormente, na aquisição de valores morais, de moralização do nosso ser espiritual. E para isso Deus deu-nos a possibilidade de nascermos tantas vezes quantas as necessárias até atingirmos esse estado de perfeição relativa. Então, vai haver um limite para as nossas reencarnações. Esse limite é quando atingirmos, quando alcançarmos a perfeição. Caberá então a nós esforçarmos-nos e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede para nos aperfeiçoarmos. Vimos também nesta leitura que no início, nos mundos primitivo e no mundo de expiação e provas, como é o da Terra, os nossos corpos ainda são densos, ainda são constituídos por uma matéria grosseira e por isso acabam por prender o nosso espírito, por limitar a nossa liberdade. E mesmo quando o corpo é destruído e nós retornamos ao mundo espiritual e passamos ao estado de erraticidade, conforme também ouvimos nesta leitura, ou seja, enquanto aguardamos uma próxima reencarnação, nós, devido às nossas imperfeições, ainda ao nosso estado evolutivo inferior, nós estamos também, de alguma forma, limitados a este mundo. Não conseguimos afastar-nos deste planeta. Mas vimos também que à medida que vamos evoluindo, que os espíritos vão evoluindo, eles vão passando para mundos melhores. A Terra atravessa neste momento uma fase de transição para que o mundo de regeneração possa estabelecer-se neste planeta. Nesse mundo de regeneração, nós ainda vamos ter um corpo denso, um corpo material, semelhante àquele que temos na atualidade. Mas quando pudermos evoluir a ponto de podermos alcançar o mundo feliz, nós vamos compreender que os nossos corpos aí já não são constituídos por essa matéria grosseira. Como vimos ali, os nossos corpos vão se fluidificando, vão se desmaterializando, a ponto de que quando nós estivermos próximo da perfeição, o nosso corpo aproxima-se
do perispírito, como ali escutamos. Sendo que o perispírito também nessa altura não será tão grosseiro como é atualmente. Será um corpo mais sutil, será um corpo mais fluídico e, portanto, mais livre se encontra o espírito para se deslocar. Por isso, os espíritos que se encontram nesses mundos mais evoluídos não estarem limitados apenas a esse mundo. Poderem deslocar-se, poderem vir em missão, em ajuda a mundos inferiores, onde a sua ação, a sua influência, o seu apoio, o seu conhecimento, o seu amor pode ainda fazer a diferença e ajudar aqueles que mais atrasados ainda caminhamos nesses mundos. Então, em suma, cabe a nós limitar ao mínimo possível o número de reencarnações que vamos necessitar para atingir a nossa perfeição. Sabendo que Deus é amor, é misericórdia, é justiça, Ele irá conceder-nos as oportunidades que nós necessitamos até chegarmos a essa perfeição. Mas sabemos também que à medida que nós vamos evoluindo, essas vivências, essas existências serão menos penosas. Quanto mais nós nos atrasarmos, quanto mais nós descansarmos ou nos deixarmos vencer pela preguiça, quanto mais difícil serão, naturalmente, as existências para nós podermos libertar-nos das nossas imperfeições, do domínio que a matéria exerce sobre nós e alcançarmos então um mundo melhor. Então que nós possamos aproveitar esta reencarnação que temos na atualidade para trabalharmos, para fazermos tudo o que está ao nosso alcance, para nos modificarmos, para nos melhorarmos, para lutarmos contra as nossas más inclinações e procurarmos ser, a cada dia que passa, melhores do que fomos ontem. Pai, estaremos nós capazes de cumprir o que nos comprometemos para esta vivência? Jesus amigo, agradecemos as lições de hoje e ajuda-nos a refletir sobre isto nos dias desta semana. Ajuda-nos a implicar em ações de bem e que contribuam para a correção das nossas dificuldades. Agradecemos a reunião, pedimos pela nossa família, pelos nossos amigos, pedimos pelos aflitos. Ajuda-nos a sermos um ativo de bem junto daqueles que possam estar ao nosso alcance e aqueles que não estão fisicamente ao nosso alcance, que possam ser alcançados pela nossa oração, que esteja sempre presente no nosso cotidiano e na nossa forma de estar. Que assim seja. Livro 1, página 45. Escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo
Jesus conclama ao amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. É agora a hora de bebermos em água que colocámos no início da nossa reunião e que os espíritos amigos, familiares aqui presentes magnetizaram para todos nós. Aproveitemos estes momentos de harmonia, de paz, para os prolongar ao longo da semana, para que eles possam continuar no nosso lar e nós possamos usufruir deles, sendo então a nossa casa um porto de abrigo, onde a gente possa, depois dos nossos afazeres diários, poder instalar o amor e vivenciar esse amor em família. Lembramos que os textos que selecionamos para o Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, poderão ter acesso a eles previamente, bastando para isso assinarem o jornal. Para se tornarem assinantes do jornal, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe. Allan Kardec interrogou: Espíritos da Verdade. São Luís se apresentou para falar à humanidade. Visavam a encarnação, as questões na realidade. Limites tem? Sim ou não? Qual é a necessidade? Encarnação é castigo? Sofrem-na só os culpados? São Luís, espírito amigo, respondeu aos encarnados. A encarnação objetiva, o progresso, ora a hora, do espírito, alma cativa, que na carne se demora. Lei misericordiosa, bênção do Pai a seus filhos, ela apaga caridosa, pecados e pecadilhos. Trouxemo-los do passado, criamo-los no presente, ao espírito culpado, reencarnar é urgente. Tem o espírito de cumprir, por uma ação material, tarefas que, há que convir, Deus lhe confiou, paternal. Quem com zelo executa as tarefas confiadas, retificando a conduta, vive felizes jornadas. Mas àquele que se demite de cumprir a obrigação, a lei subir não permite os degraus da evolução. O que mal usa a liberdade, a alma pondo em perigo, encarnar é necessidade, encarnar
é um castigo. Porém, o que o mal evita, e só no bem se compraz, encarnar não necessita, há nele amor, grande paz. Necessário é encarnar, enquanto a matéria, o espírito dominar, qual nociva bactéria. Só nas provas corporais os espíritos melhoram. Somos para o Pai iguais, os que riem, os que choram. Visa sempre um fim útil, a nossa reencarnação. Deus nada faz de inútil, haja paz, haja aflição. É no plano material que nos reconciliamos com quem fizemos grande mal e por isso o mal achamos. É nova oportunidade de recomeço correto, por caminhos de bondade amamos o desafeto. A lei da evolução abrange todos os seres, do átomo à perfeição, em incontáveis viveres. O princípio espiritual, pela lei da evolução, progride do pré-animal à eterna sublimação. Começou a nossa jornada nos primórdios da criação, numa forma ignorada, simples, sem recordação. Como pode uma existência levar o espírito imortal ao ápice da inteligência, à excelência moral? Desde o homem selvagem ao homem civilizado, bem diferente é a bagagem em moral aprendizado. Depende de cada qual limitar as provações, pois os caminhos do mal obrigam a expiações. A perfeição absoluta, essa só pertence a Deus, mas nossa nobre conduta far-nos-á viver nos céus. Limites, necessidade de qualquer encarnação? Quanto pesa a bondade que há no nosso coração? Reforma íntima real. Amanhã, melhores que hoje. Libertemo-nos do mal. À lei de Deus, ninguém foge.